sou combatido, sei que sou combatido, o medo das pessoas têm de que eu mude a história. Há uma história do Cristo, de Deus. Reescreva a Bíblia. Tolice essa, jamais tentei, jamais pensei, jamais poderia eu ou qualquer outro mudar essa história. Mas o receio deles não é que eu faça algo deste tipo, mas que eu mude os conceitos de suas cabeças em relação a estes acontecimentos. Não mudarei os acontecimentos, porém a visão que eles têm são por demais calcadas, são por demais impingidas, que eles não conseguem pensar em outra possibilidade de interpretar. Problema de interpretação e não exatamente de mudança. Interpretação da parte deles, porque já foi difícil eles aceitarem o que lhes foi dito, o que eles acreditam. E agora, novo conceito, nova maneira de ver, é uma completa confusão que será feita em suas cabeças e eles têm medo, têm receio. Não têm inteligência para desenvolver novas possibilidades. Querem se acomodar e deixar do jeito que está em suas cabeças, e não tentar aprender um pouco mais, aprender além do que foi ensinado, porque aqueles que lhes ensinaram são tomados como semideuses, escolhidos pelo Criador, escolhidos por Deus. São seus mestres, seus pastores, quando em verdade o único pastor que passou por este plano foi crucificado há mais de 2000 anos. Este é o único que, por sinal, ele não disse o caminho a seguir, disse que devemos seguir um caminho a Deus, mas não disse exatamente, detalhadamente, como deveríamos fazer isso. Então, cada um de nós, cada um de suas ovelhas, naquela época ou de hoje, tem que procurar o caminho, o seu caminho mais confortável para se descobrir. Deus, Cristo, a Bíblia, nada disso pode ser mudado, tem que ser compreendido, tem que ser estudado. Tanto que a própria Bíblia, o Santo Livro, ele é complexo de se ler, complexo de se entender. Por quê? Para que não possa ser deturpado pelas pessoas de má índole, não possa ser modificado pelas pessoas que conseguirem traduzi-la. Não há tradução para a Bíblia, há uma concepção, um entendimento, não há uma versão segunda da Bíblia. É o que temos que entender, é o que temos que aceitar. Porém, temos que evoluir, compreender um pouco mais. Tanto que o leigo, ao ler a Bíblia, entenderá coisa alguma do que escrito está, mas interpretará alguns detalhes. O mais sábio, ao ler a Bíblia, entenderá um pouco mais? Sim, entenderá um pouco mais, mas muita coisa ainda lhe será oculto, porque não está em seu momento de entender totalmente o que tem naquele livro. Então, qual dos dois é mais sábio ao ler o livro? O ignorante ou o sábio? Qual dos dois está mais correto em ler a Bíblia, em sua interpretação? Eu digo, são os dois. Os dois estão lendo a Bíblia, interpretando a Bíblia dentro do que seus conceitos pessoais, seus conceitos, independentes de opiniões alheias, o que seus conceitos conseguiram traduzir para eles. À medida que evoluímos, que crescemos, que adquirimos iluminação, desvendamos um pouco mais este livro, mas ele só será totalmente entendível quando não mais precisarmos ler a Bíblia, porque ela estará totalmente esclarecida dentro de nós. Que é a intuição? É a intuição do Criador, é a intenção do pastor que por aqui passou, nos colocar a par do que tem na Bíblia, fazer com que a Bíblia esteja em nós. Ela está em nós, todos os conhecimentos sérios, sinceros, estão em nós. Temos apenas que expor, praticar.